Sancti militis splendet in tenebris, orda firmitatis ad astra ascendinus. Em uma sexta-feira 13, outubro de 1307, na França, antes do nascer do sol, os soldados do rei Filipe IV batem à porta de cada sede templária do reino, de norte a sul na extensão do território francês. Centenas de homens vão ser acorrentados, jogados em masmorras. Esses homens haviam sobrevivido às batalhas das cruzadas. Eles enfrentaram Saladino no deserto da Palestina. Esses homens administravam uma fortuna maior do que qualquer rei europeu em sua época e foram destruídos. Para entender isso e por que isso aconteceu, precisamos voltar quase 200 anos do ano de 1307 para entender que essa história não começa nem com traidores, nem com hereges. Essa história começa com 9 homens, com voto de pobreza e as estradas perigosas de Jerusalém. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e seja bem-vindo ao podcast Deuses e Devotos. Esse é o episódio de número 52 desse podcast, Os Templários, Guerreiros da Cristandade. Vamos voltar então para o ano de 1095, quando o Papa Urbano II convoca a primeira cruzada, uma promessa bem simples para ele: quem morrer combatendo pelos cristãos terá os pecados perdoados. Como resultado disso, uma multidão de camponeses, fanáticos religiosos e cavaleiros vão cruzar a Europa em direção ao Mediterrâneo. Em 1099, 4 anos depois, Jerusalém cai. A Cidade Santa está nas mãos cristãs pela primeira vez em séculos. Mas, porém, todavia, contudo, conquistar é diferente de manter. A Terra Santa é um território inimigo e as estradas entre os portos do Mediterrâneo e Jerusalém estão infestadas de bandidos. Peregrinos cristãos que iam e vinham em Romaria eram constantemente atacados, roubados e assassinados. O rei cruzado tinha soldados, mas não era o suficiente para proteger todo esse pessoal, né? Então é justamente nesse vácuo que vai surgir, por volta ali do ano de 1119, um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens. Apresenta-se ao rei Balduíno II de Jerusalém com uma proposta simples, né? Ele e mais 8 companheiros se comprometiam a proteger esses peregrinos, isso gratuitamente em troca apenas de abrigo e comida. Balduíno II vai concordar e cede a eles um espaço ali no Templo da Montanha. Esse é o local onde, segundo a tradição, havia o Templo de Salomão. Daí o nome Cavaleiros do Templo, ou Templários. Esses homens eram monges e soldados ao mesmo tempo. E isso por si só, é lógico que é uma contradição, né? São homens que fazem voto de pobreza, de castidade, de obediência, semelhante a um frade. Mas esses homens usam armaduras e espadas, né? E os símbolos que eles escolhem vai falar muito sobre eles. São 2 cavaleiros montando o mesmo cavalo, porque os caras eram tão pobres que não tinham nenhum animal para cada um deles. Então 2 guerreiros e um cavalo. Então essa era a humildade que eles professavam, pelo menos no começo. No ano de 1129, o Concílio de Troyes tornava a ordem oficial perante a Igreja. E o homem mais influente do Ocidente cristão nessa época era Bernardo de Claraval. Ele vai escrever o Código dos Templários e vai escrever uma defesa deles, né? Ele vai dizer que o Cavaleiro de Cristo pode matar com segurança de consciência, porque ele mata em nome de Deus. E quem mata em nome de Deus não é um criminoso. Isso é bastante semelhante com alguns terroristas do mundo atual, né? Não tem diferença nenhuma, né? A partir de 1139, os templários vão receber algo que nenhuma organização privada havia recebido antes. Eles vão ter
imunidade perante qualquer autoridade. Por quê? Eles vão responder diretamente ao Papa. Então, eles recebem um documento chamado Omni Datum Optimum, que significa, na prática, que os templários não pagam impostos, não se submetem a bispos, a rei, a nenhuma lei secular. Eles vão poder atravessar fronteiras livremente, eles vão poder comprar terra em qualquer reino cristão e vão acumular riqueza sem prestar contas a ninguém além do Papa. Bom, isso posteriormente vai gerar um grande problema, poder e cobiça, né? Então eles vão se espalhar ali pela Europa inteira, né? Vão ter uma rede de propriedades muito grandes, que são chamadas de comanderias, e são fazendas produtivas que vão gerar mais renda e mais riqueza ainda, e isso vai financiar as campanhas militares no Oriente. Os templários, no auge, né, da sua riqueza, né, e da sua glória, eles vão ter cerca de 20 mil membros. Esses homens vão ser donos de castelos desde o Atlântico até o Líbano. Inclusive vão ter uma frota própria de navios no Mediterrâneo, né? Então, o que separa os templários de qualquer outra ordem militar é que o que eles faziam com o dinheiro, né? Eles criaram um sistema no qual nós utilizamos até os dias atuais. Imagina que você quer peregrinar da Europa para o Oriente Médio e você andar com ouro, lógico, aí você está pedindo para ser roubado. Então, a solução é muito simples que eles inventam. Você depositava o ouro numa commanderie em Paris, recebia um documento cifrado provando o depósito, viajava com segurança, aí chegava em Jerusalém, apresentava o documento. Então você vai receber o equivalente ali do documento, né, registrado, né, em moeda local, sem carregar, lógico, ouro nenhum. Então você vai ter ali uma carta de crédito, uma letra de câmbio, né? Então, o que vai acontecer depois é que os reis vão tomar empréstimo com os templários. Então, o próprio rei da Inglaterra chegou a usar os seus cofres como tesouro real, né? Em termos mais modernos, eles eram simultaneamente o maior banco da Europa, o maior exército privado do mundo e uma corporação multinacional isenta de impostos. Então, isso tudo dentro de uma ordem religiosa que professava ali voto de pobreza. Bom, em 1187, Saladino vai desferir um golpe brutal na história da cruzada. Na Batalha de Hattin, ele vai encurralar ali o exército cruzado, incluindo centenas de templários, né? E a batalha dura um dia, né? E muito mais. Jerusalém cai em poucos meses. Os templários vão perder a sua cidade e, com isso, eles vão perder a sua razão de existir, né? Ainda vão resistir por muito tempo, né? Ali com as novas cruzadas, vão reconquistar alguns territórios, vão construir algumas fortalezas, mas em 1291 a cidade de Acre, o último bastião ali cristão da Terra Santa, vai cair definitivamente. Esses templários vão embarcar nos últimos navios disponíveis e atravessam o Mediterrâneo de volta para a Europa. Chegam ali como heróis sem guerra. Estão ricos, estão poderosos e são disciplinados, completamente inúteis do ponto de vista para os reis europeus. Bom, para Felipe IV da França, isso era um problema, né? Então, Felipe estava endividado, inclusive com os próprios templários. Então, ele vai arquitetar um plano que mistura política, teologia e crueldade administrativa. Ele vai convencer o Papa Clemente V, né, que também era francês e muito maleável, porque o próprio Felipe havia articulado para que Clemente chegasse ao trono de São Pedro, né? E eles vão investigar a ordem. Então ele vai fabricar algumas acusações, né? Primeiro, vai dizer que os templários adoravam um ídolo demoníaco chamado Bafomé. Ele vai acusar os templários de cuspir na cruz. Então, quais são as provas? Confissões arrancadas sobre tortura. Então, na madrugada de 13 de outubro de 1367, essa sexta-feira, que inclusive vai dar origem a essa superstição, centenas de templários foram presos simultaneamente. O grão-mestre, chamado Jacques de Molay, que tinha cerca de 60 anos, vai ser capturado em Paris
e nos anos seguintes vai confessar crimes que nunca cometeu, claro, sobre tortura. Então, em março de 1314, numa pequena ilha ali no rio Sena, diante das torres de Notre Dame, Jacques de Molay vai ser queimado vivo. Segundo consta na história, algumas testemunhas, alguns relatos da época, ele amaldiçoou o rei Felipe e o Papa Clemente. Ele vai convocar ambos a se apresentarem com ele junto ao Tribunal de Deus no prazo de 1 ano. O fato é que o Papa morreu em abril e o rei morre em novembro. Essa história nunca deixou de passar, né, como exemplo aí. Bom, a ordem foi dissolvida no Concílio de Viena em 1312. Seus bens vão ser transferidos aos Cavaleiros Hospitalários, né? É uma ordem que sobrevive até hoje na forma da Ordem de Malta. E alguns membros vão escapar das prisões, vão se dispersar para a Europa, vão desaparecer, vão entrar em outras ordens, né? Então, os templários deixam para trás não só castelos, né? Eles deixam como legado o sistema de carta de crédito que inventaram e o ancestral direto da transferência bancária. No campo do direito, o processo contra os templários vai estabelecer um precedente bem estranho, né? O Estado pode destruir qualquer instituição, por mais poderosa que seja, desde que controle a narrativa. As confissões foram arrancadas sob torturas, foram aceitas como prova. Ou seja, a questão da presunção de inocência não existia. Ou seja, a história ela sempre se repete, né? Então, os templários, no imaginário popular, eles nunca morreram de verdade, né? Eles vão virar mito, vão virar filme. A própria maçonaria reivindica como antepassado, né? E os templários são inspiração para livros, filmes e etc, e etc, e etc. Então, o que a história dos templários pode trazer de exemplo, né? Nenhuma instituição ela é invulnerável contra o poder político, que decide que ela precisa deixar de existir. Então, os templários tinham papa, os templários tinham castelo, tinham dinheiro, tinham exército. E mesmo assim, eles foram destruídos numa única madrugada por um rei endividado e esperto o suficiente para controlar a narrativa. Então, ele nos lembra que poder e virtude raramente caminham juntos por muito tempo. A ordem ela nasce de um voto de pobreza e termina com a maior potência financeira privada da Europa medieval. Nessa trajetória, né, do idealismo à corrupção pelo próprio sucesso, é uma das histórias humanas que existem, né? Talvez seja por isso que ainda seja tão fascinante. Não pela questão de tesouros, né? Mas porque a contradição vai definir em vida, né? E ainda define hoje, né? Eles foram capazes de ideais enormes, né? Mas igualmente capazes de trair esses ideais quando o poder chega à porta. Então, se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se esse episódio valeu o seu tempo, compartilhe com alguém e eu agradeço muito.